A vocês que nos assistem, começa agora mais uma emissão do Telesur Notícias em português. Eu sou André Vieira e diretamente da nossa correspondência aqui na cidade do Rio de Janeiro, levaremos para vocês nos próximos minutos o que foi informação na América Latina e no mundo. Começamos. O presidente Jair Bolsonaro está cada dia mais isolado. Em um discurso à nação na última terça-feira, tentou desmobilizar a quarentena do país, mas a população se mantém em casa. O isolamento social é uma importante ferramenta para frear o avanço da pandemia. Existem setores do empresariado e inclusive agentes públicos, como lamentavelmente é o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, algumas lideranças religiosas, que tem de uma maneira irresponsável, ignorando as orientações das autoridades sanitárias. Então, neste momento é preciso ter coesão social, as pessoas devem procurar um caminho comum e esse caminho possível são a partir de mudanças no comportamento das pessoas, e da sociedade como um todo. Sem a liderança do presidente da República para cumprir as normas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, os governadores dos estados brasileiros estão se articulando contra o Covid-19. Os detalhes agora com Inácio Lemos, diretamente de São Paulo. Hola André, perde apoyo al presidente brasileiro Jair Bolsonaro. 26 dos 27 gobernadores mantuvieron una reunión con el presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, y exigieron medidas de combate ao coronavírus baseadas no isolamento social, a diferencia do discurso de Jair Bolsonaro en cadeia nacional nessa semana. Os governadores, além disso, pedem plano de equilíbrio fiscal, também pediram apoio da FUNAI em regiões onde tem indígenas e é necessária a proteção dos indígenas. E, além disso, por parte dos governadores do Nordeste brasileiro, foi exigido uma priorização das vidas por cima do mercado, a diferença dos discursos do presidente Jair Bolsonaro. E passamos agora para o Equador, onde a epidemia já afeta mais de 1.000 pessoas e provocou mais de 30 mortes. O governo decretou toque de recolher das 2 da tarde até as 5 da manhã, o que inclui o fechamento de serviços essenciais como supermercados e o transporte público. As Forças Armadas fiscalizam o cumprimento da medida. Enquanto isso, profissionais da saúde denunciam a falta de testes para o diagnóstico da doença. No Chile, mais de 1.000 pessoas foram infectadas pelo Covid-19. Muitos casos não foram confirmados ainda, porque cada teste custa $32 para cada chileno e chilena. O governo de Sebastián Piñera decretou quarentena na região metropolitana de Santiago e diminuiu o horário de funcionamento do transporte público, gerando ainda mais aglomeração no horário de pico de entrada e saída do trabalho. As aulas foram suspensas por mais 2 semanas e a cobrança de serviços básicos foi congelada. Além disso, donos de farmácias comunitárias denunciam especulação no preço de máscaras, luvas e álcool em gel. E na Venezuela, o governo e o povo organizado estão juntos no combate à epidemia. As autoridades estimam que frearam cerca de 3% do contágio graças à quarentena total, decretada ainda no dia 14 de março. O país recebeu 2 carregamentos de insumos médicos da China, que estabeleceu uma ponte aérea direta com Caracas. Uma brigada de 130 médicos cubanos e o apoio financeiro da OMS reforçam as ações. Além das medidas sanitárias, o presidente Nicolás Maduro anunciou uma série de ações de proteção social que incluem o impedimento de demissões até o fim do ano, o pagamento de salários dos trabalhadores de pequenas e médias empresas por 6 meses e a suspensão da cobrança de aluguéis pelo mesmo período. O nosso correspondente em Caracas, Leonel Retamal, oferece mais detalhes sobre como o povo venezuelano combate o novo coronavírus. Vejamos na seguinte reportagem. O chamado é para que as pessoas se mantenham em casa, saiam apenas para fazer o estritamente necessário e cuidem dos idosos. A estratégia para enfrentar o momento atual é o isolamento social e a quarentena. Ha sido o melhor que se pode fazer mientras se mantenga os casos registrados, ¿no? No tampoco queremos alarmarnos, pero hay que tomar medidas drásticas.
Nesta comunidade, seguem oferecendo alimento às crianças da unidade educativa, a escolinha do bairro. Estamos nessa jornada por conta da contingência e temos que atender as crianças da comunidade. Muita calma, proteção e limpeza. As comunidades desenvolveram formas de responder à emergência com organização e disciplina. A militância, a vontade política e a solidariedade que emerge nesses casos fez com que fosse possível que todos esses planos se ativassem. Não foi somente chamado de alerta, mas também dar respostas dentro da comuna, do governo local. E ajudar em linhas gerais o governo nacional e os governos locais. Medidas extraordinárias tomadas com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde para conter a tempo a propagação do vírus. Na Colômbia, o foco do contágio é na região metropolitana da capital, Bogotá. Os movimentos sociais e os governadores condenam as últimas ações adotadas pelo presidente Iván Duque, que estão voltadas para proteger somente os empresários. Hernán Tovar nos amplia a informação a partir de agora. Gracias, efectivamente, sube exponencialmente los contagios em Colômbia. Obrigado. Efetivamente, crescem exponencialmente os contágios na Colômbia, que já superam os 400 casos. A cidade com mais pessoas infectadas com a Covid-19 é Bogotá, que já supera a cifra de 100 pessoas. O Vale del Cauca é o departamento com mais contágios, com mais de 70 pessoas. Antioquia, 50, e Cundinamarca e o departamento de Bolívar têm mais de 20 casos confirmados. Já são 4 mortes em todo o país. Também causou polêmica um decreto a nível nacional que prevê que recursos econômicos das entidades locais seriam destinados a alguns bancos e empresas privadas para solucionar a situação de crise durante a pandemia. Imediatamente, governadores, alcaldes e pessoas... Governadores, prefeitos, profissionais da saúde e a cidadania colombiana criticam a medida e afirmam que os recursos deveriam atender às necessidades de saúde pública que o país requer e atender as populações mais vulneráveis aqui da Colômbia. Esse é o panorama que se vê aqui em Colômbia. Cuba já anunciou a recuperação de um infectado pelo novo coronavírus. Além de ter produzido o interferon, medicamento mais eficaz até agora no combate aos sintomas da Covid-19, a ilha também envia médicos a vários países do mundo. Nossa correspondente Nayara Tardo nos conta mais detalhes diretamente de La Havana. Cuba reportou o primeiro curado da Covid-19. Se trata de um cidadão cubano que foi infectado por sua esposa, que voltou de uma viagem da Itália. Esse paciente recebeu alta, mas deve permanecer mais 14 dias em vigilância na sua casa. Até o momento, o governo cubano só reportou casos importados, sem nenhuma transmissão a nível local. Desde o primeiro momento dessa situação no mundo, Cuba deu exemplo de solidariedade com vários países afetados pela pandemia, como foi o caso da China. Também nessa semana enviou uma brigada médica para a região da Lombardia, na Itália, para ajudar esse país no enfrentamento desse vírus. Com esse mesmo objetivo, vários grupos de profissionais cubanos partiram para vários países da região, como Nicarágua, Venezuela, Jamaica e Suriname. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou que existem cerca de 20 vacinas sendo desenvolvidas em vários países do mundo contra o novo coronavírus. Na Rússia, a vacina já entrou em segunda fase de testes. O país também tem fornecido kits de diagnóstico do novo coronavírus para vários países e mandou 100 especialistas, 14 aviões militares e 22 tropas especiais para ajudar as equipes médicas da região de Bérgamo, uma das regiões mais afetadas pela pandemia na Itália. A OMS também acredita que os Estados Unidos poderão ser o novo epicentro da Covid-19. Já são mais de 75 mil infectados somente nesse país. Apesar disso, o presidente Donald Trump afirma que quer o país aberto até a Páscoa. Nessa semana, o Senado aprovou um fundo de 2 trilhões de dólares para conter os efeitos econômicos da pandemia. A maior parte, 500 bilhões, será destinada a empréstimos para grandes empresas.
enquanto 250 bilhões serão pagos em seguro-desemprego e 100 bilhões para a saúde, que nesse país é majoritariamente privada. E nessa quinta-feira aconteceu por videoconferência a reunião das 20 maiores potências do mundo, o G20. A proposta é elaborar um plano de ação contra a pandemia do novo coronavírus, que já provocou mais de 23 mil mortes em todo o planeta. No entanto, movimentos sociais em várias partes do mundo questionam a efetividade desse encontro, já que a maior parte dos governantes dessas maiores potências tem adotado medidas que priorizam as empresas em relação à vida. O Irã é um dos países mais afetados pela Covid-19. Já são quase 30 mil infectados somente nessa nação. Apesar da situação, o governo Trump endureceu o bloqueio contra o país. O presidente iraniano Hassan Rouhani afirmou que debate com membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU uma resolução que exige o levantamento imediato de todas as sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia a vários países. Terminamos aqui mais uma edição do Telesur Notícias em português. Nós continuamos 24 horas por dia por meio das nossas redes sociais e através das nossas telas em espanhol e inglês. Lembre-se que o isolamento social é uma das nossas principais contribuições para esse momento de pandemia. Portanto, fique em casa. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima semana. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.